Alô. Alô. Obrigado. Boa noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio tão grande que Ele nos concede de aqui estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. E também eu posso dizer ao Adrien também que eu aprendo muito com ele, né? Então entendemos que realmente o nosso professor é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina, é a Sua palavra que está à nossa disposição, são os Seus conselhos que nos orientam, os Seus conselhos que nos fortalecem, os Seus conselhos que estão cada dia mais sendo aguçado pela nossa alma, pela nossa vida, e por isso que aqui estamos nessa noite, depois de um dia tão lindo de vida que o Senhor nos dá, podemos aqui nos expressar da melhor maneira possível, diante do Senhor, com o nosso louvor, com a nossa gratidão, e que bom que nós já iniciamos a louvar o Senhor, juntamente com os irmãos, através dos cânticos, né? Então está sendo tão importante, tão gratificante, e cada culto há uma diferença de bênção em cada culto. A bênção de ontem foi para ontem, ela passou, nos alicerça para hoje, nós recebemos uma bênção ainda maior, né? E assim por diante, as que hão de vir, né? Estamos também na expectativa da primeira conferência, né? Que entendemos que em Jesus ela será grande, né, na Pai Vida, na nossa querida igreja, né, e o pastor que está vindo, segundo os relatos, o que temos ouvido também, que Deus tem usado muito grandemente ele, então a igreja já está há dias na expectativa deste grande acontecimento, né, e temos certeza, cremos, que Jesus vai continuamente nos abençoar grandemente aqui, e essa conferência será marcante também para cada um de nós. Amém? Seguindo, nós tivemos já 3 mensagens, intitulado Eu Sou. Estamos nesta noite envolvidos, ou vamos ouvir, a 4ª mensagem no tema Eu Sou, né? O primeiro que o pastor Adrien nos trouxe aqui, desde a primeira mensagem, trazendo aqui que Jesus diz, eu sou o pão da vida, é a primeira mensagem. A segunda, Jesus vai nos dizer que Ele é, os irmãos lembram? A luz do mundo. E a terceira é o bom pastor e a porta, né? Bom pastor e também a porta que abre para as ovelhas, para bem apacentá-las, né? E hoje nós estamos na 4ª mensagem, denominado Eu Sou. Amém? O Evangelho de João, que nós estamos estudando, capítulo de número 11, versículo de número 17. Alguns versículos eu quero fazer leitura com os irmãos. Evangelho de São João, capítulo de número 11, e versículo de número 17, diz assim. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê assim? Ou crê nisso? Ela lhes respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui, e está chamando você.
Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixe-no ir. Amém? Amém? Meus irmãos, estamos diante de um fato tão relevante, de uma história tão profunda, e que hoje ainda move com as nossas vidas, né? Olhando para o Evangelho de João, o Evangelho atribuído a São João, e São João que também tem como atribuição a ele mais 3 cartas, a primeira de João, a segunda de João, a terceira de João, e ainda o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Esses 4 livros foram atribuídos a João como fosse o seu autor, ou como é o seu autor. No entanto, quando nós olhamos para esta passagem e vemos esse fato que aconteceu com alguém que Jesus amava, né? Aqui nós temos que observar, primeiro, Lázaro certamente tinha amor por Jesus, mas Jesus o amava mais, porque a Bíblia, aqui onde nós lemos, nós vamos ver que quando chega o emissário, quando chega o mensageiro para dizer para Jesus, com a notícia que as irmãs de Lázaro haviam mandado, ele chega e diz assim: eu trago uma notícia para você. O Lázaro que você amava, ele está doente. Eu vim avisar vocês. Jesus estava numa distância a caminho de um dia para chegar até Betânia. Betânia que distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros de distância. Então, olha só, Jesus vai dizer aos seus discípulos: o meu amigo está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Passam-se 2 dias, o primeiro dia que nesse inteirinho em que o mensageiro vem para avisá-lo que o seu amigo está mal, está doente, né? Acontece o fato de Lázaro morrer. Jesus se demora mais 2 dias para chegar lá. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer que ele vai observar que Lázaro está morto, está sepultado.
Em cima desse tema, em cima desse fato, nós podemos arrancar ou tirar tantas mensagens em cima de tudo isso. Existem muitas especulações, até nos dias de hoje, no mundo cristão, sobre essas mensagens, ou sobre essa mensagem, sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Mas, no entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para a profundidade desses fatos, e o cenário que estava formado sobre aqueles 3 irmãos. O irmão havia morrido. As 2 irmãs estão a lamentar. Os judeus, seus conterrâneos, seus amigos, estão ali para lamentar. Mas acontecem algumas coisas quando Jesus diz assim: nós vamos lá eu vou lá, porque primeiro, essa morte, essa doença não é para a morte. Primeiro, Jesus vai dizer, essa doença não é para a morte. Mas em seguida, ele vai dizer, vamos lá, que eu vou despertar ele do sono. Tá, mas como? Tu vai despertar do sono? Antes você falou que não era para a morte, então ele teria morrido. E alguns se levantam e dizem assim, liderado por Tomé, e vai dizer assim, tu sabe que lá os caras já te apedrejaram, o povo lá não gosta de você, e você vai para lá. E aí ele começa a conversar com os demais discípulos e dizer, nós vamos ir lá para morrer com Jesus também. Nós vamos morrer lá. Então existia um cenário hostil, um cenário contrário, até mesmo à ida de Jesus. Porque nós, como seres humanos, nós somos categóricos em estabelecer um cenário, em dar uma lógica para as coisas. Mas a obra de Deus é algo ilógico, o trabalhar de Deus é ilógico. Ele não se limita à percepção humana. Tanto que o tema em questão, o tema que nós estamos falando, quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, ele está fazendo-lhes lembrar de um tema, ou de uma palavra que Deus havia proferido para Moisés, lá no meio da sarça ardente. Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. E quando Deus diz assim, Ele diz assim, eu serei tudo aquilo que você precisar. Amém? É grandioso Deus, é soberano, é eterno, é sem comparação. Mas Ele, para que nós tenhamos entendimento dEle, Ele toma a forma de homem e se apresenta para nós e diz assim, eu sou o teu amigo, teu melhor amigo, e eu estou com você. É isso que Deus quis dizer a Moisés. É por isso que quando nós nos deparamos com dificuldades, com situações adversas, logo o pavor bate. Mas muitas vezes, Deus está permitindo para nós conversarmos com Ele. Amém? E o apóstolo João vai escrever falando sobre eu sou, narrando sobre a palavra eu sou. E Jesus profere eu sou, e João categoricamente vai escrever para que nós entendamos, para que o povo, os discípulos entendessem, que ali estava tratando, ou o povo estava conhecendo uma pessoa
que tinha a sua humanidade, mas também a sua divindade. Por isso que o Evangelho de João, ele se diferencia dos demais, dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, que foi pregado aos judeus, Marcos, que foi pregado aos romanos, e Lucas, que foi pregado aos gregos. Mas todos esses chegaram a nós, e nós estamos aprendendo. Mas nenhum desses evangelhos sinóticos nós encontramos a palavra eu sou. E João, dando abertura de amplitude da pessoa de Jesus, para que a igreja tenha conhecimento que Jesus foi humano, mas também divino, 100% humano e 100% divino. Então João começa o seu evangelho escrevendo que lá no princípio ele era o Verbo, mas o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, ele habitou entre os mortais, ele sofreu canseira, ele sofreu dor. Jesus espalmelhou a terra. Mas ele era Deus. E nessa oportunidade, ele vai chegar e vai dizer para Marta. Marta diz assim: meu irmão já morreu fazem 4 dias. Já foi sepultado. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz: mas se você crê, tudo é possível. Você pode ver a glória de Deus. Quando Jesus é questionado pelos discípulos e perguntam para ele: onde está o reino dos céus? Porque nós, muitas vezes aprendemos que o reino dos céus está lá em cima, está longe. Ou está tão distante. Ainda mais quando estamos em sofrimento, parece que o reino está muito longe. E Jesus disse assim: não, o reino dos céus está aqui, está entre vocês. O reino dos céus. Amém. E muitas vezes, meus irmãos, nós não percebemos. Nós não nos preocupamos com tantas coisas. Não foi diferente com os nossos patriarcas, não foi diferente com os nossos profetas. O próprio Daniel, quando o rei precisou, quando o rei estava assustado, alguém chega para o rei e diz assim: ó, tem um dentro do teu reino, tem um. Muitas vezes, o reino dos céus está numa pessoa, dentro da sua firma, dentro do seu colégio, dentro da sua faculdade, está numa pessoa. Parece que nesse fato, tudo culminou para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Ali, o Adriano falou aqui que tinha acontecido uma festa, mas havia na sequência uma preparação para a festa de Páscoa. Então todo esse acontecimento abalou todo o cenário da época ali. Moveu todo o cenário, direcionado para o fato da morte de Lázaro. Porque a morte é o inimigo. O Adriano leu aqui no início, o pastor Adriano leu aqui no início, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte traz separação, a morte traz dor, enfim, tantas coisas que a morte traz.
Mas, no entanto, nesse cenário de morte, Jesus chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Primeiro, nós temos que entender que a Bíblia vai falar de 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física tem solução. Até a ciência avançar nos dias de hoje dá volta para a morte, em algumas circunstâncias, algumas situações. A morte espiritual, quando Jesus chega, ela vai embora. Quando ele crê, ela vai embora. Mas a morte eterna não tem solução. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós estamos ordenados, os homens estão ordenados a morrerem uma vez, para seguir em direção ao juízo. Então a morte é uma grande inimiga para a humanidade. Ainda mais quando é alguém que nós entendemos que amamos tanto. E muitas vezes é arrancada. Eu mesmo fiz muitos cultos fúnebres. É difícil de tu chegar e realizar um ato fúnebre, muito difícil. Porque ali tu vai ver a separação, tu vai entender tantas coisas ali, tu vai entender. Mas, no entanto, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai falar da vida aqui, mas também da vida eterna. Primeiro, o fato que o seu amigo morreu. Suas irmãs estão desesperadas. Chegam os seus amigos, seus familiares, talvez. A Bíblia diz que eram judeus que estavam ali. Normalmente eles lamentavam por 7 dias. Estavam ali a lamentar. Tanto que quando Marta recebe Jesus e vai correndo avisar Maria, Maria se levanta e sai um grupo de judeus acompanhando Maria, pensando que ela vai retornar ao sepulcro para chorar. Mas ela vai de encontro a Jesus. E ela vai dizer o mesmo aquilo que Marta havia dito. Se você estivesse aqui, o teu amigo não teria morrido. Jesus vai dizer: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque Jesus havia dito: essa morte não é para vergonha, não. Essa morte do meu amigo é para que o Pai seja glorificado. Então a morte física para o crente não é o fim. Irmãos, nós somos colocados por Deus dentro do tempo. E o tempo é aqui agora. O tempo e eternidade. É isso que é o ser humano. Tempo, aqui agora, e eternidade. Com Deus ou sem Deus. Essa é a realidade. E agora, o fato mais esperado, ou menos esperado,
por alguém que está na volta e até nos dias de hoje. E se ocorresse um fato semelhante a esse nos dias de hoje, será que nós nos reuniríamos para sermos curiosos ou para entender que o milagre estava prestes a acontecer? É a pergunta que se faz, trazendo para os nossos dias de hoje. Aí Jesus chega e as irmãs continuam a dizer: ele já está há 4 dias, já cheira mal. Jesus disse: tire a pedra daí. Ele estava posto em uma gruta, uma pedra. Jesus disse: tira a pedra. Alguém vai e tira a pedra. E aí soa a voz do verdadeiro amigo: Lázaro, vem para fora. É maravilhoso ou não é? O milagre de Jesus, Jesus realiza e não deixa marcas. O milagre de Jesus, ele é completo. O milagre de Jesus não tem como questionar. Vem para fora. Lázaro envolto em panos, em ataduras. E Jesus disse: desamarre o homem, desamarre o meu amigo. Jesus é o autor da vida. É aquele que dá a vida. Foi isso que o pastor Ader pregou aqui. Ele é que dá vida e vida com abundância. Amém? Mesmo onde não existe vida, Jesus dá a vida. Porque Deus, Criador, soberano e santo, Ele criou todas as coisas do menos do nada. Os irmãos sabiam disso? Menos do nada, Deus criou tudo. Ou seja, do nada Ele criou tudo. Então nós somos menos do que nada. E o Senhor nos criou. Amém? É um privilégio, é uma alegria. Nos criou e nos resgatou. Porque estávamos todos perdidos. E o Senhor nos resgatou. Com a sua mão forte nos tirou de lá. Foi isso que Ele fez com Lázaro. Vem, Lázaro, para fora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição é um dos temas mais importantes escritos na Bíblia, pois é através dela que passamos a compreender o sentido de nossa existência. Passamos a entender que a vida não se encerra através da morte física e que haverá um destino final para todos os homens. A ressurreição de Lázaro foi o último dos maiores milagres públicos operados por Jesus, antes dele ser preso e morto na cruz do Calvário. E o grande escritor William Hendrickson vê nesse grande milagre um efeito quadruplo. Primeiro, ele levou muitos judeus que antes eram hostis para com Jesus, passaram a crer nele. Segundo, acrescentou mais amargura aos seus inimigos, que depois de uma sessão do Sinédrio vão tramar a sua morte. Terceiro, causou grande inquietação entre as multidões da Páscoa em Jerusalém. E quarto, fortaleceu a fé de Maria, Marta e dos discípulos. Amém? E finalmente, em todo o tempo, Jesus está afirmando: eu sou o autor da vida. Primeiramente, Ele vai dizer: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus.
Diante da incredulidade dos discípulos, vai lembrá-los que Ele é a luz do mundo, Ele é a esperança dos desesperançados, Ele é o que resolve quando ninguém consegue resolver. Ele tem vida em si mesmo, conforme o próprio Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 26. Esse é o Jesus que nós anunciamos, que nós pregamos, que vivemos por Ele e através dEle. Esse é Jesus que vive e reina para todo sempre. Aquele que vai aparecer para o próprio João, sendo apóstolo, na ilha de Patmos. Que João, quando olha para ele, diz assim, ou seja, cai por terra. E Jesus disse assim, não temas, sou eu que vivo, eu fui morto, mas eu vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave da morte e do inferno. Eu sinto a presença linda de Jesus aqui, para nos abençoar grandemente. Que bom que estamos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Somos tão pequenos, na verdade, mas o Senhor é grandioso. É o autor e doador da vida. É aquele que cuida de nós, o que nos sustenta, o que nos amamenta cada dia mais. Aquele que nos conhece por dentro e por fora. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele é o verdadeiro amigo. E Ele que nos trata assim também. Ele disse aos seus discípulos, eu não trato vocês como servos. Servo só faz o que o patrão manda. Eu vos trato de amigos. Amém? Concluindo, meus irmãos, eu quero ler na primeira carta do apóstolo João, o versículo 1 ao versículo de número 4, para nós finalizarmos nessa noite. Olha o que João vai dizer. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunidade é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Amém. Jesus, quando está sendo crucificado, ele olha para sua mãe, para Maria, e diz assim, mulher, olha aí o seu filho, e aponta para João. Ele olha para João e diz assim, olha aí a sua mãe, e aponta para Maria. Diz-nos a história que depois da ascensão de Jesus, uns anos depois, João vai morar em Éfeso e leva Maria para morar com ele. E ela acaba morrendo numa idade avançada, aos cuidados de João. Finalizo dizendo que o Senhor é o autor e doador da vida. É Ele que nos cuida, é Ele que nos guarda e nos segura nas mãos. Vamos orar? Inclina a sua cabeça. Não canso de dizer que está tão bom esse lugar, tão agradável. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Jesus, pela sua bendita e soberana palavra, pela sua mensagem que é sempre eterna e se cumpre sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor continua sendo
e é e será para sempre o verdadeiro Deus, o soberano, o autor e doador da vida, aquele que nem a morte se segura diante do Senhor e do seu precioso nome. Queira nos abençoar grandemente neste lugar. Estamos aqui porque somos carentes de Ti, necessitados, Jesus, de aprendermos mais e mais de Ti, de comungarmos desta alegria, Senhor, que é uma alegria incontável, porque ela é completa para nossa alma, para nossa vida. Cuida de nós, pois aguardamos a Tua vinda a nos levar para toda a eternidade. Estarmos para sempre com o Senhor. E assim nos abençoa e nos guarda. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.